Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Rômulo da Infinity Trend. A Infinity é um dos nossos parceiros já há quase um ano, né? Eles começaram com a gente lá em agosto de 2020. Logo em seguida, em outubro de 2020, eles já começaram a operar na Active Trades. E agora eles acabaram de lançar um novo portfólio chamado Infinity Experts, né? Eles começaram a testar isso em março de 2021, né? Há pouco tempo. E lançaram a público, né, em abril, maio de 2021. Tá bem legal, bem interessante. É um tipo de estratégia totalmente diferente, né? Ele é um pouco mais arriscado, tem que se operar com um pouco mais de cautela, né? A gente costuma falar que isso é a renda variável dentro da renda variável, né? Porque tem que ser uma parte daquele dinheiro que você destinaria para a renda variável, você pega e opera numa estratégia desse tipo que vai potencializar, né, mais os seus ganhos, porque normalmente são estratégias de ganho contínuo, né, só que com risco elevado. O Rômulo vai explicar tudo isso pra gente. E fiquem até o final, que no final desse vídeo, né, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a minha opinião sobre esse tipo de estratégia, como eu operaria isso, né, e um tipo de gestão bem interessante que pode ser utilizado para tornar esse tipo de investimento um pouco mais controlado, né, e você conseguir assim potencializar os seus ganhos com esse tipo de diversificação, tá bom? Então eu vou passar a bola aqui pro Rômulo. Seja muito bem-vindo, Rômulo. Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço demais a vocês e a Code Trading por poder estar aqui hoje apresentando um pouco do nosso trabalho. Nós iniciamos com a Code Trading em agosto, né, de 2020. E na sequência a gente já foi para a Active Trades e nos surpreendemos pela oportunidade que a gente tem de trabalhar com outros ativos. Estamos tentando aí buscar um produto diferenciado, né, para que nossos clientes possam estar diversificando cada vez mais, né, e tendo opções para empregar o seu capital e que desejam buscar, de repente, uma renda extra aí, com novas oportunidades. Então, pessoal, vou mostrar para vocês o que seria o Expert, Portfolio Expert. Aqui, então, a gente tem o Expert, né, de maneira geral, assim, com todas as estratégias juntas, né, são as estratégias que rodam em outros índices, estratégias que rodam nos pares de moedas, né, e também as estratégias que estão rodando hoje no BRA50, que é o espelho do nosso índice. O Expert, desde que foi criado ali em abril, né, dia 8 de abril, começou com pares de moedas, com um prêmio Forex, e vem tendo um bom desempenho. Nesses 3 meses, podemos contar, né, abril, maio, junho, julho recém começou, 3 meses, a gente conseguiu um lucro de 15%, né, um lucro total de $684. E nos últimos 30 dias a gente pode ver que vem se mantendo, né, a média, né, se a gente dividir por 3, foi um lucro de $208. Então, é o que a gente tinha comentado, de repente, no início, né, a questão da estratégia sem stop, ela nos propicia a oportunidade de, de repente, ter um ganho mais contínuo, né, e é isso que a gente busca, né, com o Portfolio Expert, a gente desenvolver estratégias que dia a dia vão tendo um saldinho, caindo um pouco de lucro na nossa conta, e a gente busca algo em torno, né, aproximado, né, de 4 a 5% ao mês, né, dentro do nosso capital mínimo recomendado. É claro, o cliente, né, se quiser um pouco mais de segurança, pode rodar com um pouco mais de capital, ou quanto ele quiser, mas a rentabilidade, infelizmente, acaba caindo um pouco. Então, $684 em 3 meses e $208 nos últimos 30 dias. E gradativamente, né, podem ocorrer atualizações, modificações, para que a gente consiga tentar atender, né, esse valor. Claro, o mercado é o mercado, ele pode nos surpreender, né, para a gente ter essa rentabilidade, a gente precisa de movimentação de mercado. A gente percebe que nem hoje um exemplo, que, se eu não me engano, hoje vai fechar aproximadamente num dia $17, né? A nossa média, se assim, contar os 208, a média seria uns $10 por dia. Então, hoje foi um dia em que a gente teve payroll, em que o mercado movimentou mais, né? E movimentando mais, a gente tem mais resultado. É o que acontece com o Expert. E aqui a gente tem o Equilibrium. O Equilibrium foi o nosso primeiro portfólio na Active Trades, que começou lá no mês 10 de 2020, né?
o equilíbrio ele vem com um resultado acumulado de 72%. Né? Eu estou aproveitando para apresentar ele aqui. Eu sei que não é o foco desse vídeo. Esse vídeo era a gente apresentar o nosso portfólio das estratégias sem stop, mas aqui são as estratégias convencionais. As estratégias com stop. A gente tem 2 estratégias que trabalham pares de moeda, né, o Forex, e 3 estratégias hoje que estão trabalhando o nosso braço 50. Desde o mês 10 até agora, um total de $215, 72% de lucro, e nos últimos 30 dias a gente tem 10% de lucro sobre o capital recomendado. É um portfólio interessante, né, para quem de repente quer rodar só ele, ou ainda, por exemplo, escolhe um dos nossos portfólios dentro do Elementum, dentro do próprio Forex ou do Expert completo e rodar esse portfólio que trabalha com stop e aproveitar até mesmo parte do capital, né? Daqui a pouco aumenta um pouco o capital, mas como o nosso flutuante dentro do Expert acaba, flutuante o que é, que eu acho que eu acabei não comentando com vocês, é o que a gente chama, por exemplo, a estratégia entra na operação, às vezes a operação vem contra, e por um tempo até, como o operacional da estratégia é fechar no positivo, é fechar somente no ganho, tem um momento que o capital fica negativo, né? E ainda bem que dentro do que a gente tem visto, esse momento que o capital fica negativo tem sido um período curto, as estratégias têm saído rapidamente da operação, e rodando todas juntas a gente vê que o capital posicionado, né, negativo desse flutuante não tem se mantido muito alto, tem se mantido num valor bem aceitável. Então, ainda sobra margem livre na conta para, de repente, estar rodando junto, em paralelo, essas estratégias que operam num curto espaço de tempo, que é fácil de fazer uma gestão, no sentido de, daqui a pouco, eu estou com 4.500, que é o Expert está recomendando lá, né? 4.500, vamos ver aqui. 4.500. Eu vou rodar aquele portfólio para complementar, de repente, uma possível renda. Eu utilizar esse capital aqui, de repente, um pouquinho mais. E caso no dia o flutuante estiver controlado, a gente vê que o mercado não está agitado, eu poder trabalhar com algumas mãos, com um peso de mão diferenciado nesse equilíbrio que tem se mantido. Se a gente olhar desde foi criado, tivemos apenas 2 meses no negativo, né? Acredito que seja um portfólio bem interessante para se estudar, para se rodar aí. Se não todas, ou pelo menos algumas das nossas estratégias, acho que são bem atrativas, né? O portfólio Elementum, a gente tem uma divisão nele, né? O Elementum BRA50 FIT, que é, digamos, um portfólio mais enxuto, né? A gente fez uma seleção, digamos, das principais estratégias dentro do Elementum, e as estratégias que, no caso, assim, durante o processo de escolha, a gente percebeu que teria um rebaixamento de capital menor, né, traria uma certa segurança, né, um certo conforto, no sentido de estar operando e com um risco mais controlado. Então, a gente selecionou essas estratégias, né, e a gente agrupou elas. Dentro do Elementum FIT, desde que a gente iniciou, lá no final de abril, né, dia 22 de abril, ocorreu a primeira operação, até agora hoje estamos iniciando o mês de julho, então, bem dizer, foi 2 meses e um pouquinho aí. Nesses 2 meses a gente tem um acumulado aí de 13% de ganho e de $133,50. É um portfólio que tem se mantido com um ganho regular, talvez entre os nossos clientes desse portfólio Expert, né? Como o Elemento está inserido dentro, talvez seja o portfólio que a galera se sinta mais confortável, um portfólio de entrada, né? Um portfólio que não precisa um capital tão grande para iniciar. É uma opção para sentir o operacional da estratégia, para quem está começando ainda. E eu acredito que seja um portfólio bem atrativo. Depois, na sequência, a gente tem o resultado dele. Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Vou durante aqui a apresentação, a gente vai trocando uma ideia, né, fazendo algumas perguntas para você. Os setups experts em geral, né, eles têm um sinal de entrada específico ou é daquele tipo onde o cliente coloca o robô na tela, ele já se posiciona, ele vai fazendo a gestão das entradas? Como funciona isso? Claro, importante essa pergunta, Marcos.
Atualmente nós temos apenas duas estratégias, né, no sistema de entrada que a gente chama de facilitada, né? Que ele entra, no caso, o cliente vai ligar, a estratégia ela vai entrar muito rapidamente. Que são duas estratégias hoje que fazem parte do portfólio Elementum completo, né? São as estratégias Titanium, né, e a estratégia Nitrogênio. Essas duas tendem a ficar mais posicionadas, né, e tendem a trazer também um pouco mais de ganhos e proporcionar a isso um pouco mais de risco. Mas são apenas essas duas, as outras mais quase 30 estratégias aí trabalham com um sistema de um sinal específico, né, contra a tendência. Normalmente a gente busca sinais, digamos assim, que o mercado já está fazendo um movimento que ele já está um tanto esticado, e daí a gente entra contra a tendência. Porque como a gente trabalha com um sistema de reentradas, né, é importante que o mercado já esteja um tanto cansado naquele sentido. Então a gente busca que a operação, de forma geral, né, ganhe são várias operações durante o dia que fazem um pequeno resultado, e, se necessário, quando a operação vem contra, se faz a reentrada. Então, são somente duas estratégias que são mais, assim, de estar sempre operando e estar sempre posicionadas, né? Legal, legal. E só mais uma pergunta antes de você prosseguir. O que você acha que é mais importante, assim, o diferencial, na verdade, né, das estratégias que você está apresentando aqui como experts, para aquelas clássicas nossas que entrada simples, stop loss, take profit, né, não tem reentrada. Qual que é a cereja do bolo aí? Fera, assim, é complicado, parece que estou puxando brasa pro nosso assado, né? Mas, no caso, quem começou a rodar essas estratégias chamadas sem stop, né? E fazem sistema de reentradas, acabam muitas vezes pensando em desistir e deixar de lado as estratégias com stop. Por quê? Né? Justamente pelo fato de, diariamente, tu dificilmente enxergar uma perda, né? A Dificilmente resposta está na acontece. tela, né? A resposta está na tela. Essa curva de A capital resposta está na tela. Se tu olhar, inclinada para cima. justamente, se tu olhar a curva de capital, ela é quase linear, né? Não enxerga uma perda. De vez em quando vai acontecer uma situação de movimento muito rápido do mercado, acabar como é uma estratégia com alvo curto, né? Acaba por alguma vez ou outra encerrando a operação no negativo. Mas se olhar no nosso CSA, dificilmente tem uma operação no negativo, né? Esse talvez seja o principal, né? É se livrar do stop, se livrar da perda direta, né? Que você teria com uma operação de day trade ou de swing trade com stop. Em resumo, são muitas operações que geram mais lucros diários, acaba brilhando os olhos, né? E, aproveitando que você falou de risco, cara, você chegou a fazer teste na pandemia? Como que foi a performance disso naqueles dias feios de pandemia? Sim, inicialmente nós tínhamos descartado, né, esse período de pandemia. Nós achávamos que seria incompreensível a gente conseguir rodar alguma estratégia nesse sentido. Mas recentemente a gente foi verificar isso a fundo, né? Porque alguns clientes pediram para verificar como é que teria sido a pandemia, como ela não tem stop, né? Qual seria o rebaixamento? Então, logo mais a gente vai poder mostrar para vocês. Acho que até já vão abrir aqui. Aqui, então, seria o estudo que a gente fez em cima do Elementum, do BRAS 50, do Elementum Fit, para a gente justamente mostrar para os nossos clientes o que seria o rebaixamento e o capital recomendado para um período de pandemia e por um período que a gente adota, né, no CSA, em um período normal, né, que seria o período que a gente vive agora. Então, se o cliente quiser consultar isso, tem à disposição. A gente vê que no período de pandemia algumas estratégias tiveram um rebaixamento maior, né, mas mesmo assim poderíamos adotar de repente algumas das estratégias para estar rodando no momento mais turbulento, alguma coisa assim. O cliente tem total disposição esse material, caso ele quiser consultar, para selecionar o que rodar, né? Mas a gente verifica que no período normal, no período sem pandemia, a gente rodou também no período anterior à pandemia e no período posterior, a gente verifica que um rebaixamento em cima desse capital que a gente recomenda está bem aceitável. A gente fez alguns estudos
mostrando aqui o backtest dos últimos 6 meses das estratégias, né, o que seria para a gente calcular uma rentabilidade aproximada, né? Claro, o que teve no passado, né, os ganhos passados não garantem os ganhos futuros, mas a gente consegue ter uma ideia, pois se aproxima muito do que a gente tem no nosso CSA. Então, o backtest dos últimos 6 meses a gente encontra-se nessa coluna aqui, né? A gente pegou em cima desse backtest de 6 meses, a gente ainda descontou 40% do resultado. Por que 40%? Porque muitas vezes o backtest ele acaba mostrando uma situação ótima, né, e excelente, que às vezes a gente não tem na realidade. Então, os estudos da Code, eu acho que já mostraram isso em outros vídeos, né, que normalmente o resultado real fica aproximadamente 40%, descontando 40% em cima do backtest. Então, a gente fez esse desconto e adquirimos uma expectativa mensal, né, para a gente ter um lucro médio, né, não que vai ser todo mês assim, para a gente buscar uma rentabilidade aproximada. Conferindo esse valor, a gente ainda pegou, né, o resultado dos últimos 30 dias do CSA de cada estratégia, né, e aqui a gente tem um resultado muito próximo. Algumas estratégias, como o nitrogênio, né, algumas estratégias que a gente não tem o valor aqui nos 30 dias, foram estratégias que a gente andou fazendo pequenas modificações, aprimoramentos, e se a gente colocasse o resultado aqui, não refletiria um resultado real. Então, a gente optou por não colocar. Então, a gente tem aqui o rebaixamento tanto do Elementum Bra 50, que foi de $850, né? Então, o capital recomendado, a gente recomenda o dobro do rebaixamento máximo, né, que seria $1.700 para o Bra 50. E para o FIT, um rebaixamento de 510, a gente está recomendando $1.020. Legal. E você comentou também que o cliente ele pode se sentir à vontade de estar removendo as estratégias com um drawdown mais pesado, né, que não suportariam um momento de alta volatilidade. E isso não gera nenhum tipo de desbalanceamento na carteira, né? Não, até um exemplo seria o Elementum FIT, né, que a gente já tem uma sugestão com estratégias com rebaixamento menor, né? No caso, o cliente quer ser um pouco mais conservador, nós temos elas selecionadas, né? Aqui, se a gente olhar o rebaixamento maior que a gente tem, seria do nitrogênio e do titânio, né? Que seriam estratégias de compra, né? Que como o mercado caiu muito no período da pandemia, ele acabou tendo um rebaixamento muito alto. São estratégias que tendem a ficar mais tempo posicionadas, por isso que o rebaixamento foi maior. Por exemplo, o Beryllium de compra teve um rebaixamento pandemia de $60, né? Porque é uma estratégia que tem um alvo curto, né, um scalper, e que até para a gente, às vezes, simular um rebaixamento dessa estratégia para tentar buscar algo, digamos assim, negativo dela, foi muito difícil para a gente encontrar. Às vezes a gente teve que abrir posições manuais na tela para identificar como estaria, por exemplo, com 15 mil pontos, né, que é aproximadamente o que a gente busca, né, em todas as estratégias para recomendar o capital, né, um rebaixamento, para atingir esse rebaixamento eu acredito que tenha que andar contra, né, cada estratégia tem que estar posicionada e o mercado andar contra aproximadamente 15 mil pontos. Isso significa que se o mercado andar 15 mil pontos contra a primeira entrada do cliente, quebraria a conta, é isso? Não, 15 mil pontos atingiria o rebaixamento do estudo, né, então como a gente está recomendando, né, o dobro do capital do rebaixamento do estudo, com 15 mil pontos não quebraria a conta. O que a gente está, e ainda assim, né, 15 mil pontos, teria que ser 15 mil pontos corridos, né, digamos, o cliente entrar na operação e o mercado cair 15 mil pontos, né, para atingir isso. O mercado, se a gente olhar, né, se analisar o mercado, a gente verifica que dificilmente, né, fora esse período de pandemia, o mercado não cai 15 mil pontos direto sem fazer um zigue-zague. Então, com esse zigue-zague, essas estratégias, como elas foram elaboradas, né, para, digamos, fazer uma recompra maior do que o lote inicial, tendem, né, a sair, a exemplo dessas estratégias mais scalper que a gente tem aqui, a sair nesses momentos que o mercado cai, sobe de novo, daí a estratégia sai, daí entra de novo. Esse é o racional da estratégia. Depois, logo mais, a gente vai mostrar um exemplo, né? Acho que até já vou mostrar agora. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o operacional,
né, de uma das estratégias que compõem o portfólio Elemento, o completo, né? O nitrogênio é uma estratégia que é aquele estilo de estratégia que o Marcos perguntou anteriormente, tipo, ligou, sai operando. O nitrogênio é uma delas, né, juntamente com o titânio. O nitrogênio, ele faz pequenas operações, né, durante o dia, várias operações, né, esse é o operacional dela. Vou mostrar ela operando para a gente poder explicar um pouco melhor. Aqui eu botei no sistema cada tique, ele acaba sendo um pouquinho lento, mas acho que fica melhor para explicar no vídeo. Então, ele pegou aqui 42 centavos, né, ó, e ele vai sempre operando. Em seguida, ele faz ele trabalha somente na compra, né, toda a estratégia que tem o Czinho do lado, né, são estratégias apenas de compra. Então, durante o dia, a gente escolheu o dia aqui, 19 de fevereiro, né, para rodar esse backtest, para poder mostrar para vocês. Por que esse dia? Nesse dia teve uma interferência, acredito, do nosso governo aí, em relação a uma das empresas listadas na Bolsa, e no outro dia amanheceu com um gap de baixa de aproximadamente 5 mil pontos. Então, é uma boa para a gente ter uma noção de como a estratégia funciona, né, nesses momentos em que o mercado vem contra, né? Aqui a gente tem a mão original é 0,05, né, desse set. Ele fez operações aqui que ele teve pequenos ganhos. Ele tem uma reentrada, né, a partir de uns 700 pontos aqui, depois da entrada original. Isso faz parte do operacional dessa estratégia. As outras estratégias têm um operacional um pouco diferente. Muitas fazem reentradas a partir de 2.000 pontos. Essa aqui já faz reentrada a partir de 700. Por quê? Porque a gente pensa nela, ela operando no dia a dia, assim, digamos, pegando um mercado lateral, ela cada vez melhorando um pouco o seu preço para ela fazer várias operações e está sempre posicionada. Então aqui ela tinha a mão original de 0,05, ela fez uma reentrada com o dobro da mão, né, ficando no total de 0,15. Tá? Aqui a gente vai ver, eu acredito que ela não vai sair agora, ela vai ficar posicionada porque o mercado não vai voltar para o preço. Romulo, eu percebi que esses scalpings que ele fez aí não chegou a pegar o take profit, né? Existe alguma inteligência do próprio setup que faz a saída, é isso? Isso, muito bem frisado, Marcos. Aqui a gente tem um take profit visual de 1.000 pontos. Até vou pausar aqui o backtest. Ele tem um take profit de 1.000 pontos aqui, ele é apenas figurativo, no caso dessa estratégia. A gente tem estratégias que saem com take profit, mas essa aqui sai numa chamada expressão extra, uma expressão que, quando atinge um determinado valor, a gente faz com que a estratégia feche a operação e não necessariamente precise pegar o take profit. Legal. Então, aqui a gente vê a estratégia que já fez uma nova reentrada, ó, abriu o mercado, que vamos medir aqui, então, Ctrl F, que é aproximadamente 5.000 pontos, né? O mercado abriu em gap de baixa, e o take profit, vocês verem, para verem que ele já baixou, né? Isso quer dizer o quê? Nosso preço médio já mudou de figura, já está em 115.642, e já fica mais próximo, facilitando a saída da estratégia, através da reentrada. Tá, então ele dormiu posicionado com 0,15, e aí na abertura do dia seguinte ele se posicionou em mais 0,20. Mais 0,20, isso. Legal. Isso. Normalmente a gente trabalha, né, eu gosto de trabalhar com pelo menos o dobro da mão, né, mais o lote inicial. Esse é o multiplicador que a gente acaba utilizando para a maioria das nossas estratégias. Para justamente trazer o preço mais próximo, né, para a gente poder sair mais facilmente. Uhum. Agora vamos botar aqui, ver como é que se comportou o restante do dia. Então, pessoal, como a gente viu antes, né, na outra parte do vídeo, a gente avançou um pouquinho aqui para não demorar tanto. Fez a primeira entrada, mão de 0,05, né? Depois fez um aumento de posição dentro do operacional da estratégia, foi para 0,15. E depois ele fez novamente uma última entrada na abertura, depois do gap, né? E o mercado fez a sua correção, né? Voltando ao ponto que é sempre a tendência, né, o preço sempre voltar, e ele fechou a operação ali com uns 40 centavos.
esse é o operacional das estratégias, né? Inicia com uma mão menor, faz um aumento de posição e depois mais uma reentrada. A grande maioria das estratégias trabalham com 2 reentradas, né? Existe uma ou outra estratégia que tem, que é o caso do Titanium, que tem uma quarta reentrada para facilitar a saída do preço. Então, depois dele fechar, ele continua operando, né? Como se fosse normal. Fechou a operação, ele já vai abrir outra, já vai buscar mais um saldo, e assim vai na sequência, até que pode acontecer ele ficar de novo trancado na operação, mas para isso vai existir a reentrada, que vai auxiliar para que ele saia o mais breve possível da posição. Então, Marcos, eu acredito que da minha parte seja isso. Eu acredito que deu para mostrar um pouquinho, né, do portfólio de swing trade que a gente tem, essa ideia nova de estratégias sem stop, né, uma estratégia que, quando o preço vem contra, faz reentradas, né, buscando tentar sair o mais rápido possível das operações. Não deu para mostrar bem no detalhe, eu acredito que senão o vídeo ficaria longo demais, e também estou à total disposição para qualquer cliente que queira buscar algum contato, né? Nosso contato está no CSA, tem o meu Telegram ali, e é só nos chamar que com certeza, com prazer, vamos estar esclarecendo qualquer dúvida, qualquer interrogação. As estratégias estão dentro do instalador da Code, né? Qualquer futuro cliente que já seja cliente Code e ainda não é cliente nosso, pode rodar um backtest da forma que eu rodei hoje para mostrar para vocês, pode visualizar como as estratégias funcionam, pode testar, tentar botá-las à prova, né? E qualquer dúvida, frisando novamente, estamos sempre à disposição. De minha parte, por enquanto, seria isso. Legal, muito bom, Rômulo. Bom, pessoal, como eu comentei lá no começo do vídeo, né, que eu gostaria de dar a minha opinião sobre esse tipo de estratégia, né, que eu acho bem interessante, com certeza, tem que considerar o risco, né, vocês viram lá que existe o risco da quebra da conta, se de repente a volatilidade for muito alta, o mercado cair em linha reta para baixo, existe sim essa possibilidade, então isso tem que ser ponderado na hora de tomar a decisão de utilizar um portfólio desse tipo. Mas eu acredito que a conta que todo mundo tem que fazer é qual que é o potencial de ganho disso versus o potencial de risco de quebra da conta. Tá? Se você de repente vê alguns números ali como o Romulo apresentou, né, que alguns portfólios têm o potencial de dobrar a sua conta em 6 meses. De repente, o risco de você quebrar a conta é a cada 2 anos, a cada 3, a cada 10 anos. Né? Isso tem que ser avaliado. Às vezes faz sentido você estar operando uma estratégia que tem o potencial de dobrar a sua conta em 6 meses e quebrar a sua conta a cada 5 anos, sei lá. Né? Isso tem que ser avaliado. Né? E uma forma legal de se operar esse tipo de estratégia, né, que eu sempre comento, sempre com as pessoas que falam comigo, é assim, você começa operando com capital mínimo lá sugerido, né, ou até mais, e você não aumenta lote, tá? Não faz aumento de lote até você duplicar a sua conta, né? Até você ganhar o 100%. Quando você ganhar o 100%, você vai aumentar? Não. Você vai pegar esse lucro que você ganhou, vai guardar ele, vai retirar da conta, guardar no bolso e começar de novo, tá? Você vai buscar novamente 100%. Quando você conseguir novamente 100%, aí sim você começa a querer aumentar lote, querer fazer uma gestão diferenciada, porque se você quebrar a conta, o lucro já está garantido, você já colocou no seu bolso 100%, entendeu? Então dá para você começar de novo com aquele lucro que você já guardou, né? Então, eu acho que é bem interessante fazer dessa forma. Nunca ir pela ganância, né? Às vezes você opera uma semana, putz, deu 5%, já vou aumentar aqui. Não, calma, né? Pode, de repente, vir um impacto grande ali e você tomar um tombo em dobro, né? Então tem que tomar cuidado, fazer uma gestão bem balanceada, que eu acho que dá para ter sucesso sim, mesmo com essas operações tão arriscadas, né? Sem stop, tudo depende da gestão, tá? Eu acho que dá para fazer umas coisas bem legais. Rômulo, acho que uma coisa que faltou a gente apresentar aqui, né, são os planos, né? Como que as pessoas contratam, dentro de cada plano, quais portfólios estão embutidos. Acho que seria legal você estar mostrando isso para a gente poder finalizar aqui. Claro, claro. Os nossos planos, hoje, atualmente, temos o plano B3 Active junto, né, 299, o plano trimestral referente a esse plano B3 Active está custando hoje 869, temos o plano B3 também, 179,80, e temos o plano exclusivo
para Active, né, em separado, para quem quer rodar somente estratégias lá, no valor de R$ 149,80. Esse preço aqui, né, compreende todas as estratégias, porém esse preço está desde lá do início, né, e à medida que a gente foi acrescentando estratégias, nós não ajustamos ainda o preço, né, então podem aproveitar por enquanto. A tendência no futuro é a gente ter um leve ajuste, né, para compensar esse nosso trabalho dessa criação desse novo portfólio, né, de vocês poderem diversificar um pouco mais, né, com as nossas estratégias, operando outros ativos e outro tipo de estratégia também. Pessoal, então acho que é isso. Agradeço imensamente aqui a presença do Rômulo nesse vídeo. Acredito que foi muito esclarecedor, né? A gente conseguiu entender bem o operacional de cada portfólio, como funciona aí o Infinity Experts. Rômulo, muito obrigado. Espero te ver em mais vídeos aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Acredito que dúvidas possam surgir, né, de quem assistir esse vídeo, né? A gente tenta sempre apresentar ao máximo, o mais detalhado possível, mas como também, me defendendo um pouco, é o meu primeiro vídeo com vocês, né? Espero que surjam outros. A gente fica um pouquinho nervoso e às vezes não sabe exatamente como expressar no detalhe para que todo mundo entenda, mas a gente está frisando que a gente está à disposição, caso alguém precisar nos buscar nosso contato, né? Está no CSA nosso contato, e pode tirar qualquer dúvida aí, pode nos chamar. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.